Oi, irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Espero que estejam bem com vocês, bem com a sua casa, bem com Jesus. Esses dias foram uns dias de tranquilidade, né, dos feriados, para alguns e para outros talvez não, né? Mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está aqui na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15, que é muito conhecido, não é? E eu queria compartilhar com vocês porque é uma palavra abençoada e abençoadora para os nossos dias agora, esses dias que vivemos, não é? Vem assim de encontro a algumas coisas. Então a palavra de Deus diz assim, ó, aqui, primeira epístola de João 2, 15. Presta atenção. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, concupiscência é um desejo exacerbado, um desejo muito profundo, né? E a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Esse desejo, essa soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e o seu desejo forte também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus, não é? Então, eu queria assim que as pessoas reconsiderassem a sua vida cristã. Cada um de nós reconsiderássemos nossa vida cristã. Queria que você analise a palavra de Deus e se arrependa. Todos nós. Jesus andou na terra cumprindo o seu propósito, cumprindo a vontade do Pai. E a vontade do Pai e a vontade dele era salvar, curar, ensinar. E ele não se dobrou ao sistema daquele tempo. Naquele tempo também havia um sistema mundano, mas ele não se curvou àquele sistema. Ele foi chamado até de Beelzebul, por ele ser como ele era. Mas ele prosseguiu para fazer a vontade de Deus, sem se importar com as coisas adversas que aconteciam ao seu redor, que o chamavam até de Beelzebul, que era o maioral dos demônios. Então Jesus, ele tinha um alvo, né? Um alvo. E ele continuou a cumprir o seu propósito. E nós muitas vezes estamos dentro da igreja, conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus, mas nós nos desviamos do alvo que nós temos. Nós somos chamados também por um propósito, para um propósito. E nós somos chamados de pequenos cristos. Pequenos cristos, cristãos, pequenos cristos. Cristãos seguidores dele. Jesus nunca imitou o sistema daquela época para distrair as pessoas, distrair os seguidores e nem para atrair os seguidores. Ele era o que era. E ele atraía as multidões curando, libertando, alimentando o povo, socorrendo as viúvas, socorrendo o povo. Então, Jesus orava muito para isso. Ele orava muito porque ele era homem, ele estava no corpo de homem. Mas ele era Deus, mas estava no corpo de homem, tendo os mesmos desejos, as mesmas emoções, as mesmas coisas de um homem. E ele orava muito para fazer a obra que o Pai tinha lhe confiado. Ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Porque ele orava bastante. E o Espírito dizia para ele, este é o caminho. E como fala para nós hoje, este é o caminho, andai nele. E ele estava como homem, mas tinha essência de Deus.
assim como nós temos a essência de Deus em nós. Nós temos. O Espírito de Deus habita em nós. Mas Jesus não andava nos panteões dos deuses, lá no meio da bagunça, evangelizando, nem de festas pagãs. Eu nunca vi na Bíblia. Nasquelas festas pagãs que tinha naquela época, ele ia às almas necessitadas. Ele não ia no panteão dos deuses, tinha Deus naquela época. Mas ele não ia lá para evangelizar. Ele andava assim, tinha as prostitutas, né, que acompanhavam, que foram libertas por ele e acompanhavam ele no seu ministério. Então, gente, meus irmãos amados, eu estou perplexa vendo as igrejas como estão. A cada dia eu fico mais perplexa, eu não acho uma palavra agora para falar. Que triste. Igrejas pensando no dinheiro, pensando em grandes prédios, em grandes coisas, quando Jesus diz, busque o meu reino em primeiro lugar. E as outras coisas eu acrescentarei para vocês. Então, que triste que é essas coisas, né? As pessoas vendo as igrejas como estão, igrejas que se perderam e não perceberam. Não perceberam. E vão aos carnavais para evangelizar. Entendeu? Para evangelizar. Para mim, eles estão dando lugar à carne. A carne. Então, e o resto do ano, eles se recolhem nos seus grupos dentro da igreja. E socorrem ali só uns aos outros, não vão atrás de quem precisa. Não vão. Então, eles saem agora para dar um pouco de lugar à carne. Porque o desejo da carne, ele é grande. Ele é um desejo alto. Ele é um desejo forte. Vamos lá, bater batuque lá, vamos evangelizar. Sabe que estranho que eu acho isso. Porque eles amam o mundo e não pensam, não ligam quando a própria palavra nos adverte, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que você não faz a obra, meu irmão, você que está evangelizando aí, nos carnavais, o ano todo, indo nas favelas, indo nos bairros bem pobres, fazendo a obra de Deus, libertando, cheio do Espírito Santo, curando. Por que você tem que ir no carnaval, onde tem ali só ímpios que já ouviram falar do Senhor? Porque hoje em dia, não tem essa, eu nunca ouvi falar, não existe. Então, ele nos adverte, não amem o mundo nem o que no mundo há. Não amem o mundo nem o que no mundo há. Sabe o que eu penso? São sepulcros caiados, lindos por fora. Terno, gravata. Tão bonitos lá dentro, né? Da igreja. Lindos por fora. Pintados com cal. E eu quero te dizer que o cal sai com água. E quando o cal sai, ele mostra a verdade dos corações. E o Senhor conhece, o Senhor vê. Pode estar bonito, cheio de flores. Olha o cemitério. Muitos túmulos são passados caiação no tempo nos dias, né, de visitar lá, dos mortos. Tem caiação. Tá bonito,
está com flores, mas dentro só tem ossos podres. Estão podres por dentro. E Deus conhece o seu coração, o meu coração. Deus conhece os porões da sua alma. Fariseus hipócritas. É Jesus que falava. Com mosquito, engolem camelo. Cheios de desejo das coisas terrenas, das coisas deste mundo. Lá dentro estão desejosos de estar no meio do batuque, evangelizando. Ou então indo para os lugares aí, nessa época agora eles saem, vão fazer acampamentos, vão para todos os lugares. Não volta ninguém batizado com o Espírito Santo. Eles vão lá para um lazer. Cantam músicas sacras que são para adoração, com ritmos mundanos. Pagode, samba. Para quê? Para agradar a sua carne. Já tem tantas coisas que cercam os crentes e eles não vigiam. Nós temos a nossa luta contra a carne que é maligna, contra o mundo que nos oprime, principalmente se você for diferente, e contra o diabo que não nos deixa em paz. E você ainda procura coisas lá fora de Deus. Eu estou cantando louvores com ritmo de pagode, balançando as cadeiras, cantando de... Você acha mesmo que o Deus que nós conhecemos é assim? Ei, você aí, Deus. Que isso? Não conhece e não tem intimidade com o Deus Santo. No céu não entra imundície, não entra contaminação. Quem ama o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Será que é difícil entender? Não, mas nós estamos cantando, afinal de contas, são letras para Deus. Hipócritas, cheios de desejos carnais. E aí mistura o santo e o profano. E aí mistura a água doce e salgada, como se Deus fosse tolo. Ele não é. Ele não recebe a adoração da carne nojenta. Ele recebe a adoração de um verdadeiro adorador. Profanam a santidade de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim: quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Mais. Se você já é santo, santo que eu digo como você pode, porque ninguém é santo, é só Deus. Sabe? Mas e quem é sujo, suje-se mais ainda. Revolva-se na sujeira. Deus não está olhando isso com olhos de... Deus não está recebendo isso não é para Ele. Ele é o santo dos santos, é o rei dos reis. Nós somos só um pó, cheio de verme por dentro. Você é cheio de verme por dentro. E o Senhor te deu vida através do sangue de Jesus. É assim que nós retribuímos, com a carne nojenta, com os desejos infiéis, se dividindo um pouco para Deus, um pouco para minha, sabe, para o desejo da minha carne. Profanam a santidade de Deus. Mas
no céu não entrará nada que contamine. Eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos dar conta de tudo. Tenha temor. Tenha temor. Você vai ter o ônus de tudo que você faz de errado. Vocês, sacerdotes, vai ser pior ainda. A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Conserte-se. Conserte teu altar. Seja exemplo para a tua igreja. Leve a tua igreja para um lugar bonito, para um lugar santo, e lá busque a presença de Deus. Busque muito. Vá lá só para fazer isso, buscar a sua presença. Sai de lá pleno, cheio, para você sair por aí evangelizando nas favelas, nos morros, nas casas, em todos os lugares. Vocês voltam como daí? Cheio da carne, alimentando a carne, batucando para a carne. Você vai receber o ônus de Deus. O bônus que você recebe é isso que você faz, que te dá alegria momentânea, passageira. Esse é o teu bônus. Mas o ônus, Deus vai te pedir. Só aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Só aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Sabe, lá na igreja, lá no capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor fala assim, ó, eu sei as tuas obras. É a igreja. Eu sei as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Estás morto. E o Senhor fala assim, olha, mas tem alguns aí que ainda conservam as suas vestiduras brancas. Alguns. E o Senhor fala assim, esses alguns, eu quero falar para vocês, ao que vencer, não é o que está dentro da igreja, ao que vencer, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer que ele pode riscar. Se ele fala para essa igreja que de maneira nenhuma quem andar de branco e quem for fiel, que vencer, ele vai fazer isso, de maneira nenhuma ele vai riscar, então é porque ele pode riscar. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Olha, se você não lutar, lá em Timóteo fala, se você, para o atleta ser coroado, o atleta, ele tem muitas normas para seguir. Se ele não lutar legitimamente, lá em 2 Timóteo fala, ele tem que lutar legitimamente, ele tem que competir segundo o regulamento, segundo as normas. A vida com Deus tem normas. Existem normas para seguir ao Senhor. Você entendeu? Existem normas. Não é da forma que você acha, não é no seu achômetro. É segundo a palavra do Senhor. Agora querem levar o evangelho de qualquer maneira, de qualquer forma? Não, não é assim. É segundo as normas, senão você não é coroado. Senão o seu nome não vai estar lá. Ah, mas eu sigo a Jesus, eu faço tudo, ai, nossa, mas Senhor, em teu nome, se afaste de mim. Você não teme? Seguir a Deus, o Senhor fala na palavra dele que nós temos que seguir ao Senhor carregando a nossa cruz. Sabe o que é cruz? É peso. É algo que nos oprime, que nos segura, que nos machuca, que é difícil. E ele fala, carregue a sua cruz. Aquele que carrega a sua cruz, siga-me.
Que cruz? Tá tudo tão... Gente, pensa nisso. Pensa nisso. Não é dessa forma, gente. Não é misturando as coisas profanas com as coisas santas. Os olhos do Senhor passam sobre a terra. Ele se mostra justo com o justo, puro com o puro, mas se mostra com o perverso indomável, diz a palavra. Olha o que o João fala aqui. Olha quem é ele. Quando João teve aquela visão, João estava onde? Na ilha de Patmos, carregando a sua cruz. Ele não ficou no sistema. Ele foi mandado para lá porque ele era fiel. Ele foi fiel ao Senhor até o fim. Olha o que ele fala aqui. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência, estava na ilha chamada Patmos. Na aflição e na paciência. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, agora no 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais. E no meio dos castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Nada escapa aos olhos dele. Os cabelos brancos como sabedoria, longevidade. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Jesus. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. João não pulou. João fazendo samba. Não, ele caiu aos pés do Senhor como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. João caiu aos seus pés como morto. Quem você acha que é Jesus? Que é você? Que está no samba? Que está no pagode? É assim que ele recebe a adoração do seu povo? Não! Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo-poderoso. O Deus justo. O trono dele é firmado em justiça. Para com isso. Reconsidere a sua vida. Lute segundo as normas. Reconsidere, olha quem é Jesus. Ele não é o seu irmão. Ele é o teu Senhor. Senhor, você é doulos, você é escravo dele. Que isso que vocês estão fazendo? Reconsidere a sua vida, eu te peço em nome de Jesus. Reconsidere a sua vida, ponha no altar do Senhor, se arrependa. Viva uma vida de amor, de adoração e de louvor. A nossa vida aqui é passageira, logo ela vai acabar, mas o céu é eterno e eternamente nós o adoraremos, junto com os santos, os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos. Isso é passageiro, conserve-se íntegro para o Senhor. Use a sua boca para o louvor da sua glória. Viva para Ele, por Ele, para Ele. Para com isso. Não leve o Senhor de qualquer maneira, Ele não é qualquer um. Ah, mas meu pastor ensina, o seu pastor vai dar conta dele, dê conta de você. A palavra está aqui para todos nós lermos e andarmos segundo as regras, para sermos coroados como bons atletas de Cristo.
Você é um pequeno Cristo, lembra disso? Você tem que ser seguidor dele, parecer com ele, e não com teu pastor, e nem com quem quer que seja que te leve para o caminho errado. Leia a palavra. Quando você lê a palavra, você percebe quem ele é. Em nome de Jesus. Eu estou triste esses dias. Em nome de Jesus, leia a palavra. Viva a palavra, viva o Senhor, respire o Senhor, ame o Senhor de todo o teu coração, o teu entendimento. É isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu fico tempo às vezes sem falar, porque eu espero Deus me dar uma palavra. E Deus me deu uma palavra desde ontem. E às vezes eu falo, Senhor, não vou falar, mas eu tenho que falar. Porque primeiro vem cortando meu coração, minha alma. Aí eu passo para vocês, que corte a alma de vocês. Que vocês percebam que o inferno existe. E não é qualquer um que vai entrar no céu. Jesus, 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 aceitei Jesus. E daí? Seja santo como ele é santo. Sem santidade ninguém virá ao Senhor. É o que eu digo para você nessa noite. Perceba que tudo é dele, por ele, para ele. Você pode cair hoje morto. Você vai dar conta da sua adoração nula, chula. Ame o Senhor com teu coração, tua alma e teu entendimento, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos.